Senhor, abençoa a tua serva, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa, Pai, da vitória, meu Deus, Pai. Que o Senhor possa usar o teu servo e nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, a tua mão bem forte do Senhor Jesus. A palma do Senhor Jesus, pastor Elias e Vânia. Em nome de Jesus. A paz, irmãos. Amém. Irmãos, aleluia. Eu quero assim nessa noite dividir com os irmãos alguma coisa da parte do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre Gideão. Peço que os irmãos me ajudem nas referências bíblicas. Jesus disse assim: vou-te fiel no pouco, E no monte colocarei. se a gente não conseguir ser fiel em 10, 5 pessoas da igreja, 10, 20, você vai ser fiel em 200. Né? Vamos assim estar fazendo mais uma oração, aleluia, não menosprezando a oração da serva de Deus, mas porque eu preciso orar mais um pouquinho. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite graciosa na tua presença, meu Deus e meu Pai, em nome da tua palavra, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, derrama da tua bênção no nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, fortalece a tua igreja, fortalece os teus servos, fortalece, meu Pai, o teu rebanho no nome de Jesus, ó Pai. Derrama da tua bênção, Senhor, no nome de Cristo, meu Pai, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Glória a Deus. Um colega meu de serviço estava falando esses dias, ele congrega numa certa igreja aí, e disse que na igreja dele lá que ele congrega, ele perguntou para mim, falou: irmão, olha na sua igreja lá, o pessoal fica conversando no altar. Eu falei: rapaz, bem pouco. Na igreja lá não fica de querer não. Porque na igreja que eu estou lá, o pessoal, a gente não assiste nem um culto direito, é uma conversaria danada, parece uma feira. Eu falei: está errado. Tem que ter reverência. Não é não, pastor Elias? Você está contando a cara do Senhor, fica de querer, a não ser que está dando glória, vamos pulando com o pessoal cheio do Espírito Santo. Mas ficar de querer, nem pensar, meu irmão, ele ficou assim: rapaz, pois a igreja que eu tenho é uma conversação fiada, né? Uma conversa, não. Reverência total, porque, não é isso, pastor, irmãos? Na casa do Pai, a reverência total. Eu falei para ele, falou: rapaz, eu vou lá conhecer a igreja que você congrega. Porque na igreja que eu congrego, a igreja é grande, irmão. Igreja grande, igreja, nós sabemos que as igrejas grandes têm um curso de obreiro, né? Que não pode ficar conversando. E na igreja desse cidadão tem um curso de obreiro. Eu não vou dar o nome do curso, porque se eu falar o nome do curso, os irmãos vão saber, as pessoas, os pastores que sabem, não vão saber que igreja eu estou falando. Mas tem o curso específico, né? Eu falei: rapaz, esse negócio está errado. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Pode ficar sentado mesmo, meus irmãos. Juízes. Glória a Deus. Juízes capítulo, aleluia, 6, meus irmãos. Juízes capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Juízes capítulo 6. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Versículo 1. Versículo 1 em diante, meus irmãos. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Versículo 1 em diante. Eu vou ler o versículo 1, a Vânia o 2, a Ela o 3 e o pastor Eli o 4. Certo, pastor? Juízes 6. Eu não entendi essa. Não entendi essa. Por favor, vou pedir para a Vânia ler, porque eu estou achando nessa Bíblia que não tem o Juízes 6. Que conversa é essa, meu irmão? Não tem. Você acredita um negócio desse? Vou pedir para a Vânia ler o versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 2, é teu. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Pastor Eli o 3 e a Vânia traz a Bíblia dela aqui, por favor. Porque sucedia que servos de Israel subiram
Lê o próximo, Elis. E punha-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu peço que os irmãos leiam o versículo 9 e o último, por favor, meus irmãos. E vós livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vós oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Meus irmãos, aqui nós vemos que Israel, ele ficou um certo período de escravidão nas mãos dos midianitas. Quantos anos? 7 anos. 7 anos de escravidão. Mas Israel, meus irmãos, eles ficaram 7 anos escravos, mas eles não baixaram a cabeça. Não. Tem cristão que está passando a luta, irmão, a primeira coisa que ele faz, se esconde debaixo da cama. Se esconde, acabou. Mas cadê o irmão? Rapaz, ele foi arrebatado. Cadê aquele irmão? Foi arrebatado, sumiu. Não. Se nós ficarmos acuados, é pior. É igual Israel aqui. Israel estava na pendenga. Olha só o versículo. Olha só o versículo 6 aí. Olha o que está escrito no versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos inimigos. Isso é uma lição para os cristãos que estão empobrecendo. Não falo materialmente. Cristãos que estão se empobrecendo espiritualmente. Nem para morrer tem mais força. Nem para morrer tem mais força. Quanto mais para viver. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ponto. Eles clamaram ao Senhor. Quando eles clamaram ao Senhor, veio providência de Deus. Aí nós vamos para a Bíblia, onde que Deus levanta um homem aqui, nós estamos debulhando o livro de Juízes. Deus levanta Gideão, que ele fala que ele é o mais pobre. Olha, lembra qual que você o versículo 15 aí, por gentileza. O 15, por favor. 6,15? 6,15. Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Eu sou o zero à esquerda, esse que está dizendo. Aí Deus questiona ele aí. Aí nós vamos aqui para entrar na revistinha aqui, meus irmãos, onde Deus, ele levantou Gideão do nada. Mas quando você vai ver lá, Gideão, ele estava ocupado. Gideão estava ocupado. Jesus Cristo não quer ver o cristão desocupado. Eu não falo ocupado tanto materialmente, porque às vezes se ocupa tanto materialmente e se esquece do espiritual. Aí não é bom. Mas no sentido espiritual, é bom se ocuparmos materialmente, fisicamente, materialmente, mas é bom, melhor ainda, o cristão se ocupar espiritualmente. Porque se nós se ocuparmos somente materialmente, a gente se esquece do espiritual. E se ocuparmos só espiritualmente, esquecendo do material, então tem que ser o quê? Balizado, tem que ter o quê? Um tempero, né? Para não ficar nem para um lado nem para o outro. Para o fiel da balança de Deus bater no nível certo. Amém? Vamos aqui para falar, pastoria. Aqui diz assim, quando vêm os conflitos. Juízes 6,13. Mostra como o Senhor mostra como estava a mente de Gideão frente ao cativeiro de seu povo e as maravilhas que tinha ouvido a respeito de Deus. Muitas vezes agimos no conflito com um pensamento cheio de justificativa, negando nossa realidade, de faltas cometidas, quando deveríamos solicitar de Deus a orientação necessária para alcançarmos as suas bênçãos. Entretanto, podemos dizer que os conflitos vêm. Aqui, Gideão está dizendo, quando vem os conflitos? Quando vem os conflitos? Gideão aqui tenta uma justificativa. Eu peço que os irmãos, a Ellen leia o versículo 13 e a Vânia o 14, por favor. Juízes 6,13, a Ellen o versículo 14 é a irmã Vânia. Quero dividir com as irmãs, fazer as irmãs recitarem, os irmãos recitarem para memorizar, para a gente ficar no subconsciente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Segura aí. Aqui Gideão está dando o quê? Ele está fazendo o quê? Ele está questionando a Deus. Mas Gideão respondeu: ah, Senhor, ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso não aconteceu? Ah, Senhor, eu congrego todo dia, eu vou para a igreja, eu vou para o monte, eu vou para a campanha, eu vou para o culto da irmã do sapato de fogo, do irmão cabelo de fogo, perna de fogo, dente de fogo, olho de fogo, tudo de fogo, irmão. Senhor, e tudo isso aconteceu comigo? Já viu gente questionando isso, irmãos? Por que isso que aconteceu comigo, Senhor? E tem uns, irmãos, que vai até mais longe, até desvia. Tem uns que até desvia ela, tem uns que até joga a Bíblia no lixo. Que é isso, pastor? Eu, Aurelia Souza com S, e U, e N, eu achei 5 Bíblias numa lixeira. 5 Bíblias numa lixeira. E quem jogou não foi pessoa comum não, foi pessoas que tinham cargos eclesiásticos, viu o seu nome. Não vou dar nome, porque está gravando. Por que fez aquilo? E hoje está caído na fé. Sabe por quê, irmão? Porque chutou o pau da barraca. E se o cristão não tiver cuidado, faz que nem Gideão aqui. Observa que a irmã vai pegar gasolina aqui, eu estou sem gasolina aqui na garganta. Olha o que aqui, ó. Mas Gideão respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque isto nos sobreveio, e é que é feito de nossas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Senhor, nós estamos nas mãos dos midianitas, Senhor, e agora? Por que tudo isso nos sobreveio? Por que isso nos sobreveio? Como eu falei, tem pessoas que até pegou com pena. Fui educado, foi até risca. Vai lá e puxa na careca. Mas ela está valendo que é o dia dela hoje, né? Então, meus irmãos, aqui, olha o seguinte, meus irmãos. Gideão ficou questionando o Senhor, porque isso nos aconteceu. Irmão, eu não vou dizer, eu já falei no passado: Senhor, por que isso que aconteceu comigo, isso, Senhor? Eu já falei isso aí no passado. Por que isso aconteceu comigo, Senhor? Eu faço isso, faço aquilo. O que se lembra do rei Ezequias? O que ele falou, rei Ezequias? Ele virou o rosto para a parede e fez o quê? Chorou. Senhor, eu andei fielmente, eu fiz isso. E começou a lamúria. Deus foi lá e mandou um profeta, Isaías, volta. Ele estava na sala do palácio ainda. Volta e diz para Ezequiel que essa teria 15 anos de vida. Resposta de Deus. Por quê? Porque ele orou. Mesmo que ele questionou, mas ele orou. Aqui Israel orou também, estava com um problema. Estava escravo nas mãos do midianita. Quantos anos? 7 anos. Mas os israelitas, Dona Eli, Dona Vânia, pastoria, não ficaram debaixo da cama como existem alguns obreiros, como alguns pastores, como alguns evangelistas, como alguns missionários, como alguns apóstolos, como algumas bispas, algumas apóstolas. Eu questiono isso biblicamente. Não ficou debaixo da cama, não. Oraram e buscaram o Senhor. E sabe o que é isso? É um exemplo. Não importa a situação que estamos passando. Nós vamos se esconder debaixo da cadeira? Não. Nós vamos buscar o Senhor, porque, como diz o texto aqui, tem resposta de Deus para quem busca. Evangelista alemão, eu te conheço até agora, tu teve resposta. Eu estou batendo na porta, minha irmã. Eu estou batendo, estou fazendo calo no dedo, estou batendo na porta. Um dia essa porta vai ter que se abrir. Um dia ela vai ter que se abrir. Versículo 14 que vai ler a você, irmã Vânia, por favor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai, nessa tua força, e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está dizendo assim: rapaz, deixa de ser mole, vai nessa tua força, rapaz. Vai nessa tua força, minha irmã. Vai nessa tua força, pastor. Vai nessa tua força, meu caro obreiro. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel das mãos do midianita. Porventura eu não te mandei? Vai, rapaz. Sai debaixo da cama. Faz a minha obra. Sai do sofá. Sai do sofá, sai da novela, sai da Chica da Silva, sai da Marimar, sai da novela mexicana e vai fazer a obra. É isso que o senhor está dizendo, meu irmão. É mexicana, não? Existe a novela mexicana que as mulheres, algumas delas, ficam com lencinho preto. Você sabe até o nome.
Sei, pastor. Pior que eu sei. Por que choras, meu irmão? Como diz o ticano. Por que choras, mulher? Ah, meu Deus, ajuda eu, meu pai. Meu Senhor da glória. Oh, meu Deus do céu. Agora, meus irmãos, vamos ver aqui. Quando temos de tomar decisões, grande parte das decisões define o percurso da carreira profissional e qualidade de vida. Ou seja, as nossas escolhas agora, presente e atual, vai definir o amanhã, o futuro nosso, seja espiritual, seja financeiro, seja em qualquer esfera das nossas vidas, meus irmãos. É o que está dizendo aqui, ó. São poucas as pessoas que adquirem a capacidade de tomar qualquer decisão com propriedade e calma. É uma coisa que eu tenho pecado. Às vezes eu tomo decisão, eu não tenho sem calma. Eu tenho quebrado a cara. Eu tenho quebrado a cara porque eu tomo decisão precipitada. Já bati a cabeça várias vezes. É um erro meu. Sabe aproveitar ao máximo as decisões que toma hoje e que vão influenciar no seu futuro diante de Deus. Influenciar. Quer abrir o palavra influenciar? Você chega na igreja, congrega na igreja do pastor, está para lá de Bagdá, desanimado, morto na fé, não tem ano nem para morrer. O que vai acontecer com o irmão que vai vir na igreja? Poxa vida, eu estou na igreja, o pastor está mais animado do que eu. Tu e o pastor vai para Bagdá, meu irmão. Vai. Você tem que vir aqui, irmão, fraco, caindo, capengando, fraco, mas chegar aqui e vai ouvir uma palavra de Deus. Não piada. Não piadas, pregações, porque pregações, Érico, pregações com piada não é pregação. É chutar lata. Não, eu vou estar aqui pregar, eu escolho o texto aqui, prego em cima da Érica, prego em cima do pastor, prego em cima da irmã. Não, isso não é pregação, isso é desabafo. Cara, tu não tem coragem de falar na cara, então não sai do altar, meu chato. Tem pessoa que não tem coragem de falar na cara. Tem irmãos que não tem coragem de falar para a pessoa, fala no altar, desabafa em cima do irmão. Usa o texto bíblico disfarçadamente para atacar o irmão. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, não é de Deus. E não adianta dizer comigo que revelação, porque revelação, isso é carne pura, porque tá, conhece a palavra e vai lá, usa o texto e aplica em cima do irmão para arrebentar. Então, meus irmãos, aqui, olha o que diz aqui. Gideão, meus irmãos, ele foi um influenciador. Porque quando você vê o livro de Juízes por completo e todo o livro de Juízes, a única pessoa que o anjo aparece é só para o juiz Gideão. Ele apareceu, o anjo vai para Manoá, mas não foi para Sansão, foi para Manoá. Pai de Sansão, que era juiz também. E Gideão aqui, o anjo apareceu para ele. Ele teve esse valor. Ele foi um motivador. Você tem que chegar na igreja aqui e ser motivado pela expressão do pregador, do pastor, do dirigente, da irmã, do irmão, e ser motivado, se animar, e ser elevado a um ápice na vida. Gideão teve que escolher se aceitaria ou não ser o juiz que livraria o seu povo das mãos dos amalequitas, com 300 homens. Porque aqui tem os midianitas, tem os amalequitas e tem o povo do Oriente, com 300 homens, porém com uma fé encorajadora. Bem, quem se lembra quantos soldados Gideão granjeou para estar com ele? Quem se lembra? 32 mil. O anjo apareceu para ele e falou assim: Gideão, esses homens é demais. Como assim, Senhor? Não, Gideão, esses homens é demais. Diga para essa cambada de homens aí, quem for covarde e medroso que volte. Quantos homens voltaram? Fala para mim. 22 mil. 22 mil homens, calça frouxa, desanimado. Maria vai com as outras, desculpa as Marias, molenga, miador que me gato no período fértil. Desanimado, porque a pior coisa do mundo irmãos, é congregar na igreja que o pastor, a liderança é desanimada, é mole. Meu irmão, a gente não se levanta nem para ir para a sepultura. Você tem que congregar numa igreja que, irmão, pode ser pouca pessoa, mas que tenha a palavra de Deus. Primeira coisa, você tem que chegar numa igreja pequena ou grande que tenha o conteúdo bíblico. Palavra de Deus, que você vê e confirme, como os crentes de Bereia, lá de Atos. Porque quando Paulo estava pregando na cidade de Bereia, era Paulo pregando lá e os irmãos confirmando nas escrituras o que Paulo dizia. Hoje em dia, você vai em certas igrejas que é só chora e louvor. Eu vou dar nome, mas uma certa pessoa jovem chegou para mim e disse recentemente, falou: pastor, eu vou numa igreja tal, que lá é 2 horas de louvor e 5 minutos de palavra. Eu falei: minha irmã, cai fora que é uma barca furada.
cai fora, porque o que vai te solidificar na fé é a palavra. O louvor você vai só se emocionar e chorar. Pode levar aquele lenço preto das irmãs da novela e vai chorar até morrer. Mas quando sair lá fora, não está balizado, não está arraigado, não está com a razão que é a palavra. Porque aqui nós se aparatamos com a palavra, como Paulo disse, que a palavra de Deus, ele é o quê? Ela é escudo, certo? E ao mesmo tempo ela é espada. A espada, ela defende e a espada ataca. E ao mesmo tempo ela é escudo. Mas o crente do serviço da palavra, viu o que é o quê? Um crente doente. Tem crente que tem mais medo de estudo bíblico, corre mais de estudo bíblico do que o cão da cruz, como diz o linguajar. E aí, como é que vai se fortalecer? Não se fortalece, ele. Vai pregar, prega pelos cotovelos, não prega o que lê uma coisa e fala de outra coisa. Por quê? É um crente que não vai para o estudo bíblico, não participa de estudo bíblico, tem mais medo de estudo bíblico de qual aqueles homens da Pensilvânia da cruz de metal. Não tem, né, meu irmão? Então, nós vamos aqui mergulhar nessa palavra, meus irmãos. Então, Gideão, 22 mil homens voltaram. Bem, quantos homens ficaram? 10 mil homens. Só 10 mil homens. E o resto voltaram. O resto correram foi perna para quem te quer. Covarde, que for covarde, Deus que volte. Voltaram. Bem, o anjo chegou e disse: Gideão. O anjo já estava ficando até amigo de Gideão. O anjo subia na árvore. O anjo estava, ó, como o pastor ele estava top com ele. Aí o anjo chegou e disse: ó, Gideão, Gideão, essa acampada aí, esses homens aí são demais. Agora leva lá no rio lá, ou aquele que beber água como o cão lambe, esse será aprovado. Quantos vão aprovar? Nós sabemos de quais são Tiago. Apenas 300. Gideão com esses coisas aí só. Só com isso aí. Gideão, porque nessa guerra não é tu que vai vencer. Nessa guerra quem vai vencer é Deus. Porque se tu fores para a guerra com essa multidão de homens, tu vai dizer o quê? Que foi o teu braço. E o Senhor disse: ó, Gideão, tu pelejarás como se fosse um só homem. E eu sou contigo, Gideão. E nós vamos mastigar aqui. E o que acontece, nós vamos ver aqui, ó. Quando nos fixamos no problema, é bem verdade que se fixarmos os olhos nos problemas, apenas eles serão vistos e ficaremos sem enxergar o Senhor que está conosco em meio às lutas. Eu peço que a irmã ele lê o Salmo 91, versículo 14. E a irmã Vânia, por favor, a irmã lê o Salmo 91, versículo 14 e o 15, irmã, por favor. E a Vânia prepara Juízes, capítulo 6, 12 para depois, Vânia. 14, 15. Isso, meu irmão. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu louvarei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dali abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Foi isso que Israel fez. Israel estava em angústia, Israel estava escravo, Israel estava cativeiro, estava na lama. Mas quando eles clamaram ao Senhor, Deus entrou com providência. Queremos às vezes, irmão, providência de Deus, queremos. Oh, como eu quero a providência, eu cheguei em casa e está a bênção lá, o frango já na bandeja. Essa é a minha intenção. Mas para que isso aconteça, tem que haver, eu tenho que fazer algo para que isso aconteça. Foi o que Israel fez aqui. Israel queria providência, ele teve que clamar ao Senhor, porque era durante 7 anos, tudo que Israel plantava, os midianitas devoravam, juntamente com os amalequitas, que são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Agora, vamos ver aqui, ó. Deixando que os questionamentos e conflitos dominem nossa vida. Quando temos uma visão cristalina do Senhor, passamos a sentir a fé brotar no coração e crescemos em espiritualidade e entendendo que Deus peleja pelo seu povo. É natural que a preocupação surja, porém não se pode viver constantemente preocupado. Eu peço que qualquer dos irmãos leia por gentileza Filemon, capítulo 4, versículo 6. Filemon é Filipenses, mas a sigla aqui não está batendo. Aleluia. 4 e 6. Eu lembro que Filemon não tem 4 capítulos. É Filipenses 4 e 6. Quer ver? 4 e 6, eu já achei aqui. Ó. Não sejais inquietos, pois
coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, irmão. Olha só o que Paulo está dizendo. Entenda comigo esse versículo, olha só. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? A irmã está querendo uma porta de emprego para ela ou para o parente. Que nem eu quero a porta de emprego para o meu filho Manassés. A minha súplica vai ser o seguinte: Senhor, abre uma porta de emprego para o meu filho Manassés. É o que está dizendo, Paulo está dizendo aqui, ó. Olha só. Seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Espera aí, evangelista, mas antes que eu peça, Deus já sabe. Sim, Deus sabe, antes de você pedir, Ele já sabe que eu e nós precisamos. Mas Ele quer ouvir a nossa expressão. Porque quando nós expressamos, nós oramos, nós estamos que estamos descendo do pedestal e orando a Ele. É isso que Ele quer. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, assim, ó. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. A nossa oração, o pastor ele quer reconstruir a casa dele lá. Senhor, prepara meios e condições para me restaurar, para me reformar a minha casa. Estou usando o Senhor só como exemplo. É uma forma de expressar diante de Deus o que ele quer, o que ele pensa. É o que Paulo está dizendo aqui. Foi o que Israel fez lá no Velho Testamento, quando queria a providência para Deus livrar eles das mãos dos midianitas. É igualmente quando Moisés subiu para o monte lá e demorou 40 dias. O que o pessoal fizeram? O pessoal fizeram um bezerro de ouro, porque Moisés não desceu. Começaram a clamar, desesperado: cadê Moisés? Cadê Moisés? E fizeram um bezerro de ouro. Fizeram errado. Então aqui, meus irmãos, sobre a oração: Senhor, eu quero isso, eu quero essa bênção assim, assim. Embora que Deus já sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ver nós expressando aquilo que nós precisamos. É o que Paulo explica no Filipenses 4 e 6. Quando só questionamos, tem momentos de questionamento na vida, é natural. Assim como passar pelos conflitos, o que não é admissível é estar sempre assim, visto que a existência dessa brecha dá oportunidade ao diabo para agir, aprisionando a pessoa, muitas vezes, em situações inexistentes. Se alguém estiver vivendo um momento desse, o melhor remédio é uma vida regada de oração e leitura da palavra de Deus. Ou seja, o escritor está dizendo o seguinte aqui: quando nós estamos passando por esse momento, não tem outro meio. Qual é a oração? A oração. A oração é tudo. Nós observamos que Jesus Cristo ele viveu uma vida de oração sem que ele precisasse orar. E quando ele orava, às vezes, suas gotas de suor tornavam-se em gotas de sangue. Gideão com... Hã? Ele jejou 40 dias, 40 noites. Exato. Ainda chegou a ele o tentador ainda. Igual Moisés fez, igualzinho. Gideão com conflito e timidez. É o que mais acontece nas nossas vidas. Irmão, Juízes capítulo 6, 12. Vou ler aqui e vou ler depois, tá? Como bem sabemos, os midianitas oprimiram os israelitas por 7 anos. Eles subiam cada ano e tomavam os produtos e alimentícios dos campos e todos os animais dos hebreus. Tudo. Para sobreviver, os israelitas escondiam os alimentos do inimigo. Gideão estava preparando comida para escondê-la quando o anjo do Senhor apareceu, dizendo as palavras. Ou seja, tudo que Israel plantava era escondido. Porque sabia que os midianitas vinham de ano em ano. Eles vinham como a areia da praia do mar. Devorava tudo. Imagina só, irmão, você saber que o inimigo vai devorar tudo que você tem. Você saber que daqui a um ano o inimigo vai vir, vai devorar tudo que você tem, tudo que você colheu, tudo que você plantou. É difícil. E assim, meus irmãos, acontecia de ano em ano. Eles vinham devorando tudo. Eu peço que a irmã Vânia leia por gentileza o versículo 12, capítulo 6, 12 de Juízes, meu irmão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó Senhor, é contigo, varão valoroso. Versículo 16, irmã, por favor. Do capítulo 6. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de
fossem um só homem. É aquilo que eu falei. Gideão vai, mas como um só homem, tu vencerá todos, porque eu sou contigo. Você já parou para pensar por que você está de pé na fé até hoje? Esse é o Deus. Já parou para pensar por que você está de pé, por que nós estamos de pé até hoje? No mundo tão corrupto, no mundo cheio de tentação, no mundo cheio de tudo que é fácil. Está tudo fácil aí, irmão, está tudo ó. Eu fico preso com alguns irmãos, irmãos, o mundo não tem nada a oferecer. Tem não? Não tem? O mundo está... Você vira a esquina aqui, está cheio de facilidade, meu irmão. Tem coisa bonita aí, é bonita. Se o cristão for no embalo, meu irmão, ele não fica um dia na fé. Fica não. Tem coisa que o cristão tem que baixar e dizer, Senhor, me cobre com o teu sangue. Me cobre com o teu sangue. Me cobre com o teu sangue. Aqui Gideão, que Deus falou para ele, Gideão, vai que tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que tu és, porque tu falas comigo. Ele queria uma prova, nós falamos na outra lição anterior. Eu quero uma prova, Senhor. Muitos falam de Tomé, quando Tomé disse assim, mostra-me as feridas, mostra-me as marcas dos cravos. Queria provas. Ele foi esperto, ele foi inteligente. Não é todo mundo que dá o pulinho do Saci Pererê que está usado pelo Espírito Santo. Não questiona todos, porque tem homens e mulheres que são realmente de Deus. Mas tem alguns que são apenas atores vestidos de uma gravata ou vestidos de uma saia. Mas existe, irmãos, homens de Deus ainda, e mulheres de Deus de verdade ainda, que tem uma vida em santidade, que tem uma vida regada com o Senhor. E esses a pessoa não pode nem pôr a mão no fogo, que queima a mão e o pé e tudo. Tem Deus na vida. Aqui Gideão queria uma prova. E o Senhor disse, eu sou contigo, rapaz. Porque Gideão aqui, irmãos, o conflito de Gideão era timidez. Você pode ver que ele fica questionando. A minha família é menor. Minha tribo eu sou menor na casa do meu pai. Mas você disse, sou contigo. Quem que se lembra quando Deus chama lá Moisés? O que é que Moisés questiona? O que é que Moisés fala? Senhor, eu não sei falar, Senhor. Eu sou pesado de línguas. Alguns dizem que ele era gago. Mas o texto não está escrito assim. Fala que ele era pesado de língua. E Deus fala assim... Tinha muita sabedoria pelos ensinamentos, né? Exatamente. Deus falou assim, mas o teu irmão Arão é bem falador, falará por ti. Eu te escolhi e acabou, rapaz. É o que o Senhor tem dizendo para muitos cristãos hoje que Deus escolheu, estão se acovardando de fazer a obra. Eu dou parabéns para vocês, irmãos, que estão aqui, que não têm se acovardado ao chamado de Deus. Porque tem alguns irmãos que têm se escondido mesmo da obra. Têm se escondido. Quantos pastores, quantos evangelistas estão parados? Parados. Não está em pecado, mas estão parados. Deus está cobrando. Deus vai cobrar, meus irmãos. Não está em pecado, não está frio na fé, mas o Senhor quer que avance o sinal. Faça a obra do Senhor. A timidez tira a oportunidade. Uma pessoa tímida e sem coragem, meu Deus, inibida, insegura e perde muitas oportunidades quando se deixa dominar pela timidez. No caso de Gideão, estamos aqui no Gideão na evidência aqui. Percebemos que ele vence com a ajuda direta de Deus. Se você está vivendo semelhante situação, aconselho a ter mais comunicação com o Senhor, e Ele mesmo irá mudar este quadro pela ação do Espírito Santo, para a glória do Senhor, do santo nome. Eu vou usar aqui a irmã Vânia, quando eu casei com a irmã Vânia, para falar no microfone, tinha que jejuar 3 semanas. Não falava de jeito nenhum. Já hoje fala mais do que tudo. Antigamente ela não falava, ela não falava. Meu Deus do céu, ela não falava. Hoje antigamente eu beliscava ela para falar, hoje eu belisco para parar de falar. Ela prega também. Vai pregar depois. Até comigo em casa, para falar comigo era difícil. Meu Deus do céu. Hoje quando eu aperto o play lá em casa, rapaz, ela fala mais do que eu. Meu Deus do céu. E quando ela tem dinheiro que eu quero, aí que ela fala mais. Quando ela tem dinheiro que eu quero, aí rapaz, o negócio é estreito na terra. Meu Deus do céu. Ela fala até em latim. Então, meus irmãos, aqui Gideão, ele estava num conflito de timidez, mas ele disse, eu sou contigo, rapaz. O medo tira a razão.
O medo é um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto física como psicologicamente. Vivemos em dias em que pessoas estão se entregando aos problemas e sofrendo a síndrome do pânico, desencadeando conflitos espirituais, depressão, o medo. Irmão, resumindo, nesse texto aqui, por que tem muitos cristãos hoje em dia que estão com depressão? Dentro da igreja, não dentro da igreja, é cristão, mas está com depressão. Às vezes, alguns estão com depressão porque não querem fazer o ID e a obra do Senhor. Aí fica só em casa, trancafiado em apartamentos, ou em casa, só em casa a vida toda. E o que acontece, irmão? O primeiro passo para o cristão pegar a depressão, ele não sai para fora, ficar só em casa. Quando você vem na igreja, observa bem isso contigo. Quando você vem na igreja e vai para casa, você não se sente leve? Não parece que está numa coisa melhor, mais leve? Quando tem culto e você fica em casa, parece que a noite não passa. Não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece isso quando eu não venho na igreja. No dia que tem culto, eu fico, parece que se tem culto, eu não venho e fico só em casa, irmão, parece que a noite não passa. Eu fico rolando na cama, vai para lá, é aquele mal-estar, aquela coisa terrível. Meu Deus do céu, só Deus, fico sem fôlego, igualmente um peixe fora do aquário. Aqui diz o seguinte, olha: o medo tira a razão, capacidade de escolha, a razão gerando constante pesar, tristeza e funesta consequência. Precisamos dar mais importância aos trabalhos de consagração, com seriedade na palavra, sem sensacionalismos ou estrelismo de profetas. Não há dúvidas de que tais males serão vencidos pelo poder de Deus. Ou seja, o que é o estrelismo aqui? Estrelismo é pastores, dirigentes, pregadores, pessoas que têm cargos, que chamam o estrelismo para si. Isso é um perigo para levar o cristão a uma queda fatal. O estrelismo puxar a glória para si. É igualmente na oração da irmã Hélio, que tu cresça e nós diminuamos. Que o Senhor cresça, a gente diminua. Hoje está diferente, os pastores querem crescer e colocam Jesus bem pequenininho, ó, desse tamanhozinho, alguns, ó. Ninguém nem vê Jesus. Coitado de Jesus, está lá, ele está adotado, desse tamanhozinho. E ele está para cima de Jesus Cristo. Acontece isso, acontece em dias atuais. Por isso que não vemos mais uma cura de nada. Não vou dar nomes. Eu estava ali onde a Havana está, no culto anterior, aquela criança estava aqui, não vou dar nomes, e quando o negócio pegou ela aqui. Não foi isso, pastor Elias? E eu vi de lá, e eu vi, irmão, aqui é negócio feito. Colocamos a mão, falei, tu vai ter que ir embora. Aqui tu não canta de galo, não. Não canta de galo, não. Sabe por quê, irmão? A igreja, a pessoa tem que vir aqui com... É bom que venha sem problema. Mas se vier com o espírito maligno, tem que chegar aqui, nós temos que expulsar em nome de Jesus, porque Ele nos deu essa autoridade. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Agora a pessoa vai numa igreja, o demônio pega a pessoa, seja criança ou adulto, e volta com o capeta nos corpos, está errado. Tem que sair liberto pelo nome de Jesus, porque Jesus nos delegou essa autoridade para nós, pastores, obreiros. Não, correr lá para fora, nem pensar. É o inimigo que tem que correr para fora, vai e marcha ré. Gideão, o Senhor que nos encoraja. Gideão não encontrou o anjo se mostrando valente. Hoje, tem pastor que é valente. Eu não posso ser valente. Não, eu tenho que ser calmo. Paulo diz, eu também tenho história que eu acho que eu me escuto cotovelo. Eu vou dizer, não estou expondo o senhor, eu acho que eu escuto cotovelo. Está errado. Está errado. A Bíblia diz que precioso é ao Senhor o homem de espírito manso. Lembra lá de Moisés lá? Quando Deus repreende Miriam, falou assim, olha Miriam, Moisés é manso. Moisés é manso, está lá em Números 12. Por que fala assim de Moisés? Moisés é diferente, o meu tratamento com Moisés é diferente. Com os outros eu falo por enigma, por visões, por revelações, mas Moisés é mais íntimo, eu falo com ele face a face, cara a cara. O que é cara a cara? Olho no olho. Pastor, mas ninguém nunca viu a Deus, mas o texto está escrito lá, é um paradoxo. Com ele, minha conversa é diferente, é cara a cara, é olho no olho.
ficará leprosa. Acabou de falar, já ficou leprosa. E diz a Bíblia que quando Deus faz a reunião com Moisés, Miriam e Arão. Olhe bem. Miriam, Moisés e Arão. Quantos homens tem aqui? 2. Moisés e Arão, certo? E Miriam. Por 3 pessoas, por 2 homens e uma mulher, Deus tira o povo do Egito, certo? Miriam, traduzindo lá, está no hebraico para o grego, é Maria. Veja bem, no Novo Testamento, Deus usa 3 pessoas para a salvação da raça humana: Jesus Cristo, homem, José, que é o pai, e Maria, 2 homens e uma mulher. Para a salvação do pecador, dentro da graça, Deus usa esses 3 personagens: 2 homens e uma mulher. Inclusive Maria, que é a mesma Miriam do Velho Testamento, o mesmo nome, só que Miriam está no hebraico. Olha o que Deus faz. Só que lá Miriam, irmãos, ela pisou pelo cotovelo, tocou em Moisés na hora errada, não é para tocar em Moisés. Mas vamos aqui, não é isso que eu quero falar. Vamos ver aqui, ó. Deus fez dele um líder corajoso, de Gideão. A força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo. Às vezes eu brinco com a Vânia e falei, hoje, ó, eu estou, ó. Mas eu brinco com ela, hoje eu estou forte. Força física. Mas essa força física é humana. Eu às vezes brinco com ela e falo isso. Mas a força do homem de Deus, da mulher de Deus, vem de Deus. Já parou para pensar por que você e eu estamos até hoje na fé? Já parou para pensar, igual no mundo, como eu falei antes, cheio de corrupção e tudo que não presta? É Deus, meus irmãos. É Deus que tem nos dado força. Dado força, Hélio. Força. Aqui é a mesma coisa. Gideão tinha uns adversários enormes. Mas Deus deu força para ele. Vamos ver aqui, ó. Diz assim, ó. A força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, e sim de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver seus problemas sozinho, especialmente quando se trata do assunto principal, o pecado. É terrível. Eu peço que alguns vão ler, por gentileza, Efésios 2, versículo 8 e o 9. Vamos fazer assim. Eu vou pedir para a irmã ler Efésios 2, 8 e 9. A irmã Vânia depois lê Filipenses 4, versículo 13, e o pastor Elias, Juízes 6 e 16, para todos nós participarmos. Vou pedir para a irmã começar, Efésios 2, 8 e 9, e a Vânia, Filipenses 4 e 13, e o pastor Elias, Juízes 6 e 16. Aleluia, glória a Deus. Estamos já terminados, meus irmãos. A irmã vai ler o primeiro. Efésios 2. 2, 8 e 9. Aleluia. Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só isso? Sim. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu sou o cara. Mas não vem das obras. Não vem das obras. Para ninguém se gloriar. Para ninguém se gloriar. Eu sou o bambambam. Eu sou o dono da cocada preta. Faço caridade, Faço tudo. Não. Não. Vem a fé. Em outras palavras, assim, o que vence o mundo é a fé. A fé. A fé, meu irmão. A fé é tudo. Aí o escritor diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas não se vê, que não se vê, mas espera. mas espera, não é isso? Então, a fé é isso, a fé é isso, a fé é você acreditar numa coisa que você não está vendo. É o impossível de Deus, meus irmãos. É que eu vi o irmão, aqui na Santa Igreja bem grande, ele é dissimista total, que nem fala o baiano, né? E cantando batia na rua, né? Pastor Bezerra, meu irmão, Deus não disse que fazesse prova de mim. Aí ele olha, você sabe que eu não estou falando certo, mas eu estou mesmo e estou numa vida meia fraca. Sobre esta questão de ofertar e dizimar, É uma coisa que eu não concordo
uma coisa que eu não gosto, vou até futuramente fazer isso aí. Por exemplo, a pessoa vai pegar um envelope desse aqui, certo? E expõe lá o valor. Está errado. Pastor, eu não concordo com isso. Porque a oferta tem que ser dada em segredo, pô. Secreto. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E tem algumas igrejas, irmãos, que ainda mostram a oferta para o alto. Não passou do teto. A tua oferta tem que ser o quê? Muito secreto. Eu aconselho os irmãos que não for ofertar, não pegar esses envelopes. Eu não pegar ali, pô. Não colocar nem nome, nada. Para que ninguém saiba. Aqui colocava até no quadro. Que é isso? O que estava muito. Que é isso? Está erradíssimo. Irmão, perdão, eu vou tirar esse envelope daqui. Os irmãos vai dar oferta, faz assim, olha. Ó, dobra e põe ali, ó, só tu e Deus. Sabe por quê? Porque é em segredo. Está escrito. Não coloque valor, não coloque nomes, não coloque nada disso. Nada. Isso também. Exatamente, só para Deus. Nem o pastor saber. Nem o pastor saber. Sabe por quê? Porque se for um pastor linguarudo. Não, nada disso. Eu vou tirar tudo isso aí, irmão. Vou acabar com essas coisas. Acabar tudo isso aí. Tudo isso aí vai acabar. Sabe por quê, irmão? Porque o texto diz o seguinte: até a esmola tem que ser dada em segredo. Já viu isso na Bíblia? Segredo. Você dá uma oferta grande na igreja e coloca lá o nome Joãozinho das Pedras Cortas, que é o tanto de oferta, está lá. Se for um tesoureiro linguarudo, fofoqueiro ou um pastor fofoqueiro, ele sai cantando, tagarelando. Cai no ouvido de um bandido e vai e te assalta. Está entendendo como é que é a coisa? Paulo, a oferta tem que ser em segredo. É tu e Deus. Nem o pastor saber quem é você que oferta. Sabe por quê? Porque ele é menino do pastor e sai falando besteira. Se for pastor fofoqueiro, sai falando para Deus o mundo. Cai no vídeo a pessoa errado, a pessoa vai lá e te rouba. Porque saiu do altar, saiu do tesoureiro. Tem que ser em segredo. Outra coisa. Se o diabo aparecer, não vai ter nome aqui. Fulano de tal é dizimista, fulano. Nada disso. Porque é para a pessoa de Deus. Não tem esse negócio de ficar como, irmão, embora que a igreja é uma instituição filantrópica, jurídica, CNPJ, é tudo bem, mas é uma agência para ir para o céu. Então, se está aqui a lista, fulano de tal. Deixa eu ver aqui na lista quem é dizimista. Escuta só. Vamos ver aqui a lista aqui de quem é dizimista. Joãozinho das quantas, fulano de tal das quantas. Não, está errado, pô. Ao meu conceito bíblico, está errado. A oferta tem que ser em segredo, vai lá e tum, tá bom. Aí o mês que não dá, fica atacando no altar. Exata, é isso, Hélio. Eu vou mandar tirar tudo isso aqui, jogar tudo fora, eu vou queimar. Envelope, jogar tudo fora. Pastor, está nervoso? Eu estou nervoso, porque está fora da palavra. A oferta tem que ter segredo, porque por isso tem cristão que dá a oferta 300 anos e não sai da mesmice, porque a oferta de forma errada, dizima de forma errada. A forma certa, biblicamente, é em segredo, pô. E fica a bajulação também. No... Exatamente, Hélio. O irmãozinho que ganha bem, aí o pastor fica bajulando. Aí fica... Irmão, aguenta. Ele pode cantar, pregar e expulsar o demônio. Agora o outro nem oportunidade não tem. Por quê? É isso que eu condeno. Porque o irmão ajuda com muito. Irmão, vou dar o carro para o irmão fulano e tal, porque ele dá oferta alta. Não dou nada. Nada disso. Irmão, pode dar R$1 milhão, mas se ele tiver capacidade de Deus, continua sendo o que é. Mas porque o irmão dá R$1 milhão de oferta, vou pôr no altar, consagrar até bispo, papa, nem pensar, meu irmão. Eu não sou comprado por dinheiro. Abençoe, irmão. Amém, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Eu não sou comprado por dinheiro. Perdoa, irmão. Amém, meu irmão. Vamos mandar pelo menos R$2 só para botar um pouquinho de... Eu não tenho agora, meu irmão. Tá? Então é isso que é o assunto, meu irmão. Tá vendo o que está escrito na palavra aqui, meu irmão? Então eu vou tirar tudo isso aqui. Tudo isso aqui, irmão. Irmão, a pessoa que der dízimo vai pôr na sala lá. E não é nem para falar para a tesoureira quanto que deu. Sabe por quê, irmão? Porque se cair no ovelha, as tesoureiras daqui não são fofoqueiras. Não são. Mas se cair numa tesoureira da igreja, a tesoureira é fofoqueira, manda até um print, irmão, para outras pessoas, irmão. Entendeu como é que é a coisa? Quando você chegar em casa, eu estou sabendo quanto que você deu de oferta. Tá certo o negócio desse? Tá errado. Vou tirar tudo isso aqui. O Espírito Santo falou comigo ontem na guarida sobre esse assunto. Não, falou. Não, é para estar
Fala, nada, eu tirar tudo isso aí. Vou queimar esse negócio aqui de envelope, queimar tudo. Jogar tudo fora. Sabe por quê, irmão? Porque isso aí, até a pessoa pegar um envelope, tem pessoa que é constrangido para pegar um envelope. Você sabia disso? Tem pessoas que é constrangido para pegar um envelope. Não. Pastor, sabe, irmão? Irmão, pastor, eu não posso dar minha oferta nem dízimo. Irmão, aquilo que Deus põe no teu coração, você não tem o dízimo para dar, dá a tua ofertinha. Mas fecha na mão. Fecha na mão, para nem o pastor, nem a irmã que vai passar com a sala ver. Porque é em segredo. Porque se é o irmão que está passando a sala, ele é fofoqueiro, ele vai sair falando para a pessoa depois. Entendeu como é que é? O pastor está nervoso? Não. Porque o assunto veio, então ele estava. Quem está com a alegria lá. Vou terminar. Verdade, irmão. Vamos ler, pastor? Irmã Vânia, por favor, Filipenses 4:13, por favor. Opa, é 16? A irmã Vânia lê Filipenses 4:13 e o pastor Elias lê Juízes 6:16. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem que fortalece você, Vânia? Quem fortalece você, irmã Elias? Deus. Quem fortalece nós, pastor Elias? É Deus, meu irmão. Por que nós estamos aqui? É porque nós somos bonzinhos? Não. Quem nos deu força para congregar, para vir buscar o Senhor, para vir para o Esturubi, para vir para a igreja aqui, é o Senhor nosso Deus, irmão. E Deus seja louvado. Porque tem cristão que não tem força nem para morrer, irmão. Se falar assim, tu vai morrer agora. Rapaz, eu não tenho força nem para morrer. De tão morto, desanimado. A morte tem até medo do camarada, de tão morto que está. Tão fraco que está, meu irmão. Então, meus irmãos, louvemos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvemos a Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Gideão, irmão, aqui, irmão, se você ler o Juízes 6, o Juízes 7, a Bíblia diz que os inimigos de Gideão, pastor Elias, irmãos, era como a areia da praia do mar. Por quê? Eram os midianitas, o povo, os amalequitas, 2, e o povo do Oriente, 3. E o texto diz, eles eram como a areia da praia do mar, e cobria toda a terra. Mas Gideão, meus irmãos, não ficou debaixo da cama, como se usa esse jargão. Não ficou debaixo da cama. Gideão estava lá malhando o trigo no lagar. Não parava. O anjo foi lá e visitou. Se ele não tivesse malhando o trigo, irmão, coitado de Israel, estava hoje até hoje no cativeiro. Mas ele malhando o trigo, não desistiu, não baixou a cabeça. É o que nós iremos fazer. Pastor Eli, por gentileza, meu irmão. Opa. Juízes 6, versículo 16. O Senhor disse, portanto, irei ser contigo, tu farás os medianitas como só homem. Porque Gideão, quando hoje aparece para Gideão lá, Gideão começa a questionar. Mas Gideão falou assim, eu quero uma prova que tu realmente é o Senhor. Deus, ele tinha 32 mil homens. Não é muito, Gideão. O anjo disse, quem for covarde de Deus que volte. Capou gato 22 mil, ficou 10 mil. O anjo disse, é muito ainda. O homem é provado aquele que bebe a água como o cão lambe. Esse é aprovado. E apenas 300. Gideão foi lá, irmãos, e o que aconteceu? Fez um arrebento no meio dos midianitas. Deus deu vitória para ele, porque ele não baixou a fuçanha, não baixou a cabeça, desculpa o linguajar, não baixou, é isso que eu estou dizendo aqui agora, não iremos baixar a cabeça, ainda que o vento está ao contrário, ainda que o vento, a tempestade está ao contrário da nossa vida. Pastor, eu estou passando luta, eu acho que eu vou me enterrar vivo. Irmã, não se enterre viva não. Pastor, eu estou na luta travada, eu acho que eu vou ficar em casa. Não fique em casa não, que tu morre mais rápido ainda, meu irmão. Está perigoso pegar um AVC, está perigoso entupir a veia do coração, está perigoso você dar um AVC de tanto nervoso. E o que vai fazer, Senhor? Irmão, buscar o Senhor. Iremos buscar o Senhor. A irmã Vânia pode cancelar a gravação, que eu quero falar algo rapidinho para os irmãos.